Olá, crianças! Hoje na aula de ciências, nós faremos as atividades da página 144 até a página 147 do módulo 14. Nessa aula, vamos conversar sobre a poluição da água. Mas antes, vamos corrigir os exercícios que vocês realizaram na aula passada. Abram, por favor, a página 141. Utilizando os adesivos do material complementar 4, identifique as situações a que se referem as afirmações a seguir. Aí na tela, a professora está colocando a imagem dos adesivos que vocês deveriam ter colado em cada frase, ok? Vamos para a página 142, exercício 1. Uma barra de chocolate ao leite de 100 gramas utiliza em sua produção aproximadamente 1.500 litros de água. Letra A. Essa água está toda contida no chocolate? Não, a água não está toda contida no chocolate. Além da parte que está contida nos ingredientes, a água foi usada para produzi-los. Letra B. Considerando que o chocolate contém ingredientes como cacau, açúcar e leite, cite algumas etapas da produção em que a água deve ter sido empregada. A água é utilizada na criação do gado que fornece o leite e na irrigação das plantações do cacau e da cana-de-açúcar. Número 2. Analise as situações a seguir. Letra A. O que está sendo retratado em cada uma das imagens? Na imagem A, uma pessoa está lavando o chão com uma mangueira pressurizada. Na imagem B, a pessoa está limpando a calçada com uma vassoura e a água de um balde. Letra B. Em qual das duas imagens a pessoa tem uma atitude que visa evitar o desperdício de água? Por quê? Na imagem B, pois a pessoa utiliza o balde que limita a quantidade de água a ser utilizada. Com a mangueira, o uso tende a ser muito maior. Letra C. Que outra atitude as pessoas podem ter para economizar água nessa situação? As pessoas podem limpar o quintal ou a calçada utilizando apenas a vassoura, ou seja, sem utilizar água. Vamos para a página 143, exercício 3. Marque um X nas figuras que mostram situações em que ocorre economia de água. No exercício número 3, crianças, vocês deveriam ter marcado com um X a segunda imagem, a terceira imagem e a última imagem, ok? Vamos testar número 1. Observe a imagem ao lado e marque um X na alternativa que melhor descreve o que está acontecendo. Falta de água, alternativa C. Número 2. Marque um X na única afirmativa incorreta sobre o consumo de água. Toda a população brasileira tem acesso à água tratada, alternativa D. Bom, finalizamos a correção dos exercícios da aula passada, crianças. Vamos dar início às atividades de hoje. Abram, por favor, a página 144. Acompanhe a leitura com a professora, por favor, crianças. Para aprender, poluição da água. Observe as situações descritas abaixo. O que a narrativa está contando? Observem as imagens aí, crianças. Nós podemos observar que tem um garoto e o garoto começa a tirar lixo de um rio. Recolhe todo o conteúdo e separa devidamente para a reciclagem. No final, a água está limpa. O menino das imagens retirou alguns materiais de um rio. Esses materiais são bons ou ruins para o ambiente? Por quê? Os materiais são ruins porque poluem o ambiente.
A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. Rios, lagos e mares são poluídos por diversos materiais que são jogados em suas águas, como o esgoto, o lixo e alguns produtos químicos. Como vimos no módulo anterior, para não poluir rios e mares, o esgoto precisa ser tratado antes de retornar para a natureza. Caso contrário, ele é capaz de contaminar o rio e de carregar muita sujeira, além de micro-organismos que podem causar doenças. O lixo também pode ser fonte de poluição das águas, quando é jogado na beira de rios e mares ou quando é acumulado em determinados locais sem proteção do solo. Nessa situação, um líquido resultante do lixo abandonado nesses locais, chamado chorume, pode se infiltrar no solo ou correr diretamente para os rios. Vamos para a página 145. Fertilizantes e pesticidas usados na atividade agrícola também podem poluir a água, pois com as chuvas eles podem ser levados para os rios com as chuvas ou se infiltrar no solo e atingir as águas subterrâneas. Outra atividade que pode trazer problemas ambientais é a exploração de petróleo no mar. São frequentes os casos de vazamento que resultam na poluição de extensa área marinha. Com isso, muitos seres vivos acabam morrendo, como tartarugas, peixes e aves do litoral. Crianças, a poluição das águas por petróleo também pode ocorrer durante o seu transporte em navios ou até mesmo pela falta de manutenção adequada dos equipamentos de captação. O derramamento de petróleo provoca grandes desastres ambientais. No litoral brasileiro, a maior parte de lixo marinho é plástico, resultante do descarte inadequado. Os animais marinhos são os que mais sofrem as consequências, pois podem se asfixiar, ingerir ou se envenenar com os materiais de plástico. Hoje, a poluição por plástico é considerada uma das principais causas de danos ao ambiente. Além disso, estima-se que os plásticos tradicionais demoram cerca de 200 anos para se decompor. Observem as imagens aí, crianças. Primeira imagem, ave atingida por vazamento de petróleo no rio Barigui, no Paraná, em 2000. E a segunda imagem, sacola plástica em Recife de Corais, no Oceano Índico, em 2017. E o que será que podemos fazer, crianças, para evitar a poluição das águas? Vamos ver aí no quadro Gotinhas de Saber. Evitando a poluição das águas. Há várias formas de cuidar da água e evitar que ela se torne poluída. Conheça algumas delas a seguir. Não jogar óleo nem remédios no ralo. Esses produtos podem ser recolhidos por instituições que darão um destino apropriado a eles. Descartar o lixo em locais adequados para que ele não atinja rios e mares. Cobrar das autoridades medidas que garantam o tratamento de esgoto e a despoluição dos rios, quando for o caso. Vamos agora para a página 146. Leitura de imagem. Água, essencial para o ser humano. A quantidade de água que podemos consumir corresponde a uma porção muito pequena de toda a água no planeta. Além disso, muitas ações do ser humano contribuem para reduzir ainda mais a disponibilidade de água limpa e própria para o nosso consumo. Observe. Vamos observar as imagens, crianças. Na imagem A, podemos observar um rio aparentemente limpo,
com muita vegetação em volta. E na imagem B, podemos observar um outro rio com muitas moradias em sua volta, alguns barcos e muita sujeira na água, o que indica que provavelmente esse rio esteja poluído. Agora, crianças, diante das observações das duas imagens aí da página 46, vocês irão realizar as atividades da página 147. Vocês irão realizar as atividades de número 2, 3, 4 e 5. A atividade 1 vamos realizar na live, ok? O exercício número 5, que é o último exercício aí da página 147, a professora fará a leitura e a explicação. Número 5, em uma folha à parte, liste 2 medidas que a população poderia adotar para não poluir a água dos rios e 2 medidas para evitar o desperdício de água. Crianças, vocês irão pensar e anotar em uma folha ou no caderno de língua portuguesa essas medidas e na live iremos conversar sobre essa questão, ok? Bom, e por hoje é só, crianças. Realizem as atividades com bastante atenção, ok? Até mais! Tchau, tchau!